Olá, seja muito bem-vindo em mais um evento nosso aqui do podcast Corecast, o podcast oficial do Corecon. E hoje nós temos uma presença muito especial. Primeiramente, agradecer, porque a agenda dele é muito corrida. Nós temos aqui conosco o presidente do Banco da Amazônia, presidente Valdeci. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado. Para nós é sempre um prazer enorme estarmos aqui em Manaus, estarmos no Amazonas. É um estado super importante para o Banco da Amazônia, então a nossa participação e a nossa presença constante aqui no estado é determinante até para a gente aplicar mais, financiar mais e trazer realmente as informações tanto do Banco da Amazônia e do FNO para os empreendedores da nossa região. Muito legal. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o FNO. Esse é o queridinho das empresas, todo mundo sonha em poder captar esse recurso. Nós estamos acompanhando isso, sabemos que ano passado o recurso acabou antes do final do ano, porque muita gente contratou. E esse, para mim, vai ser um dos principais desafios na minha ótica, presidente. Como é que vocês vão se ater nesse ano, que a gente sabe que os recursos estão menores, né? Você vai confirmar isso para a gente. E como é que você está pensando essa estratégia para atender a demanda por crédito em 2023? Bem, o Banco da Amazônia tem, através do FNO, o seu principal funding, né? Então, o FNO ele sempre teve uma demanda reprimida, uma demanda pequena em relação ao montante de recursos. Ou seja, você tinha um recurso muito maior do que efetivamente as demandas aconteciam. E durante todos os últimos anos, todo o trabalho que tem sido feito pelo banco, pelas federações, pelos governos dos estados, pelos termos de cooperação que a gente tem feito, os governos, os empreendedores têm tomado muito mais do que, obviamente, a dotação aprovada pelo FNO. Só lembrando aí, o FNO é recurso de 0,6% do IPI e do imposto de renda. Então, ou seja, tudo que é arrecadado de IPI, de imposto de renda do Brasil vai para esse fundo e que o Banco da Amazônia administra. Então, para este ano, nós temos 9,1 bilhões de recursos no global e aí a gente faz primeiramente um plano de aplicação. Esse plano de aplicação é aprovado por um conselho, que é o Conselho Deliberativo da Sudã, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que faz parte os vice-governadores, os governadores, federações, fazem parte desse conselho. E aprovaram lá um esquema de aplicação. Então, cada estado tem um montante a aplicar. Aqui para o estado do Amazonas serão mais de R$1 bilhão. A gente já está muito bem nesse primeiro trimestre aqui. A expectativa nossa fechar março aqui no Amazonas com mais de R$300 milhões aplicados. Então, com isso, a gente deve dinamizar esse recurso e ser um recurso contido mesmo. O que a gente está fazendo é buscando outros fundings, né, para mixar um pouco mais, né, esses recursos. Entendi. Esse é o foco principal do banco neste ano. Ou seja, eu sei que o FNO vai ser insuficiente para a demanda dos empreendedores, então o que a gente puder ofertar de fundings, de retomar, por exemplo, o FDA, que é o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, que também tem taxas boas, hoje deve ter em torno de 800 e poucos milhões de reais disponíveis, trazer e reavivar o Fundo da Marinha Mercante, que aqui no Amazonas utiliza bastante. Sim. E o Banco da Amazônia pode ser um repassador aí do Fundo da Marinha Mercante. O próprio FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, também tem uma fonte de recursos. Estamos trabalhando com repasses do BNDES. Então, ou seja, o BNDES está tentando trabalhar a questão da TLP agora com a nova administração, então pode ser uma válvula aí de escape. Estamos buscando recursos internacionais, conversamos já com o BID, com a FD. O grande problema é justamente a questão da variação cambial, isso ainda é uma problemática, mas estamos buscando alternativas, né? Ou seja, o ano passado, para termos uma ideia, nós aplicamos próximo de 13 bilhões ao todo, né? Foram 12 bilhões de FNO e 1 bilhão de outras fontes. Então, esse ano a gente espera aplicar todo o FNO, talvez até um pouquinho mais de FNO, vai depender da arrecadação e tal, mas dependendo do crescimento da arrecadação, a gente espera aplicar em torno aí de 10 bilhões e meio de FNO e mais uns 3 bilhões de outros funds. Essa é a nossa projeção interna no banco.
Muito legal. Em nome do Corecon, eu queria sempre aqui deixar bem claro que nós, os economistas, sempre foram muito bem atendidos pelos seus agentes, pelos seus gerentes, e aqui eu quero parabenizar também a ação do seu superintendente, Esmar Prado, que foi nosso homenageado em 2022 como personalidade do ano. Esmar tem feito um excelente trabalho e a gente tem percebido que algumas agências têm se modernizado, né? Nós já temos aqui a agência lá do Frank, da Cachoeirinha, que é a agência de negócios. Essa é uma tendência natural, as agências serem moldadas nesse negócio, agência de negócios? É uma boa pergunta porque é uma estratégia do Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia é um banco de desenvolvimento, é um banco de empreendedores. Quando você vai buscar lá, o Banco da Amazônia é um banco comercial, mas com enfoque no desenvolvimento, no fomento das atividades produtivas. Essa é a Constituição, desde a Constituição lá de 42, quando o banco era Banco da Borracha, e depois em 66, quando se transformou efetivamente em Banco da Amazônia. Então, nós não somos um banco de folha de pagamento. Nós não somos um banco de pessoa física assalariada. Nós somos um banco de pessoa física empreendedora, ou seja, aquele microcrédito, é o empreendedor rural. Então, obviamente, eu não preciso ser um banco tradicional, né, que tenha caixa, que tenha dinheiro físico. Né? Então, o que a gente está transformando algumas unidades? É uma unidade como se fosse um escritório de negócios, onde a gente vai, obviamente, atender esses empreendedores num ambiente confortável, agradável e ofertar abertura de conta, crédito, seguro, financiamento, que é o tópico principal, e, obviamente, ele vai poder fazer isso através de transferência eletrônica, através de Pix. O governo já anunciou, o Banco Central já anunciou o real digital. Sim. Então, ou seja, cada vez mais, né, você vai estar usando menos o dinheiro físico. E para nós, um banco estatal, a gente sempre preza por duas questões. Né? Uma é eficiência, eficácia. Então, uma estatal, ela precisa ser eficiente, ela precisa ser eficaz. Se ela não cumpre o seu papel, se ela não faz isso com o menor custo, sendo competitiva no mercado de atuação dela, ela não tem razão de existir. Então você fecha essa estatal. Quiçá aí exemplos aí de algumas estatais que estão sendo questionadas justamente pela sociedade. Né? E a sociedade é outro ponto. Né? O banco ele precisa ser relevante para a sociedade. Então a sociedade do Amazonas, a sociedade de Roraima, do Acre, de Rondônia, de toda a região amazônica, tem que olhar para o Banco da Amazônia e falar, olha, esse banco é um banco estatal, mas é um banco que faz o seu papel. Ele precisa continuar. Ele é um banco importante, ele é um banco relevante para os empreendedores. Se a sociedade não disser isso, não existe governo que mantenha uma estatal. Por quê? Porque a sociedade é que tem que dizer se essa estatal é importante ou não. E a estatal, ela precisa ser, para ser relevante, ela precisa ser eficiente. Então é uma coisa vinculada à outra. E um dos papéis disso aí, a partir do momento que eu faço uma agência nesse modelo, eu não tenho caixa, eu não tenho tesouraria. Sim, nós percebemos, eu não tenho vigilante, eu não tenho um sistema de segurança que é caro, eu não tenho transporte de valores. Isso vai permitir o banco abrir agências no interior do Amazonas. Excelente. Né? A gente está pensando já em fazer uma expansão para o interior do Amazonas, justamente quando a visão anterior era de fechamento de unidades, né? Porque eu não aguentava, você imagina, transportar valores para Carauari. Né? Quanto é que custa eu levar 200, 300 mil daqui de Manaus para Carauari? Tabatinga também. Para Tabatinga. Qual o custo disso para um banco? É muito caro, Sim. Além do risco, né, de assalto, de todas essas questões. Então isso reduz o custo para o banco estatal e, consequentemente, isso vai trazer uma comodidade para ele. A gente está trazendo um parceiro externo, né, que é o Banco 24 Horas, que é a Tecban. Então a gente instala um caixa Tecban dentro da nossa agência, a responsabilidade de abastecimento é deles e tal. E um caso curioso que a gente instalou aqui foi em Tefé. O banco fez esse modelo lá, rodou esse modelo. O Tefé já está com esse novo modelo de agência. Novo modelo. E aí a gente instalou 24 horas lá. Mas não tinha 24 horas na cidade. Olha aí, cara. E aí tem uma fila enorme de clientes de outros bancos para utilizar o 24 horas. Não era algo que a gente esperava, mas
abriu os olhos da empresa, da Tecban, do Banco 24 Horas, de que o interior do Amazonas existe e é um interior que consome moeda, que consome o serviço e que poderá, tanto que logo na sequência já falaram, não, vamos instalar mais 2 máquinas lá por custo da Tecban e com isso o Tefé vai ser abastecida de outros sistemas de 24 horas, não só do Banco da Amazônia. Então isso gerou um novo serviço para a Tefé nesse modelo, né? Foi algo curioso que não estava dentro dos nossos planos, mas que é bem interessante. Muito legal. Semana passada nós tivemos o presidente da agência de fomento, a FEAM, que também tem uma ação muito forte de microcrédito no interior, né? Tem a FEAM itinerante. Vocês têm uma ação também itinerante, ainda vai permanecer em 2023? Vai permanecer, a gente está terminando a programação do FNO itinerante. Né? FNO itinerante. Isso, a gente vai em todos os municípios principais, né, da região, só reforçando aqui. O ano passado, a gente aplicou no estado do Amazonas em todos os municípios. Por mais que a gente não tenha agência num determinado município, a gente atendeu empreendedores de todos os municípios. É uma das metas nossas, atender a todos os municípios. Então a gente faz parcerias com o prefeito, com o SEBRAE, com as federações de indústria, do comércio, e fala, vamos fazer um dia ou uma semana do BASA, do FNO, lá na cidade de Tabatinga. O Banco da Amazônia não tem agência, mas o gerente de relacionamento vai lá, passa lá uma semana fazendo cadastro, fazendo conta e fazendo crédito. Então você gera negócios naquela região e agora você tem outros meios, né? O banco tem os pagamentos, né? Tem o Pix aí, tem boleto de depósito, né? Então ele pode imprimir um boleto e fazer o depósito dele na conta Sim. por qualquer outro banco. Então tem alternativas aí que a gente não precisa estar localmente, mas pode atender aquele município. Muito legal. Ano passado, falando ainda da questão da aplicação do recurso, ano passado a gente conversando com os seus gerentes, eu já falei do Frank, falar um abraço aí para o nosso amigo Eden Sávio e o Edson aqui de Manaus, são as 3 agências que nós temos aqui em Manaus. A questão do agronegócios, sempre eles explicaram para a gente que a maior parte desse montante foi captado pelo agronegócio e essa troca de governo, a gente tem alguns clientes do agronegócio, eles deram uma recuada e, na sua visão, você acha que isso vai ter uma retomada do agronegócio, vai aquecer novamente? Eles vão em busca desses recursos? Não. O agronegócio não depende do governo. Tá? Acho que muito mais é o governo que depende do agronegócio brasileiro. O governo que for inteligente, ele vai valorizar sempre o agronegócio brasileiro. É segurança alimentar, é algo muito maior do que governo. Né? Você falar para o Banco que o Brasil é o celeiro do mundo, é o maior exportador de soja, é o maior exportador de carne de frango, é o maior exportador de carne bovina, é o maior exportador de café. Então, ou seja, quando você olha todos esses números de representatividade da atividade primária, de produtiva, e vocês, os economistas conhecem bem a função da atividade primária Sim. e industrial, porque justamente são as que geram valor principal. Não quer dizer que o comércio não gere, mas o comércio é circulação. Né? E a geração mesmo de valor de PIB acontece justamente nesta atividade primária e na atividade industrial. Então, ou seja, justamente tem que ter essa valorização. O que aconteceu realmente foi um processo de transição de governo. O agronegócio tinha uma majoritária tendência a um outro candidato e o que aconteceu é que tem sempre um recuo inicial para entender como é que vai funcionar, como é que o outro governo vai gerenciar, se posicionar, né? Vai se posicionar. E o que a gente viu foi basicamente assim, uma continuidade. Uma preocupação, evidentemente, maior, mais evidenciada com a questão do meio ambiente. No entanto, isso os produtores rurais já estavam. Os produtores rurais, que eu digo, os produtores rurais regulares, são produtores rurais que podem vir ao Banco da Amazônia tomar crédito. Porque aqueles produtores rurais que desmatam irregularmente, que não preservam a APP, esse nem toma crédito no BASA. Sim. E nem nos bancos oficiais. Então, esses produtores já têm essa preocupação, porque eles vão exportar a sua mercadoria. Obrigatoriamente, ele vai ter que vender num mercado que vai exigir dele rastreabilidade, que
vai exigir dele que essa soja produzida seja uma soja produzida em área não desmatada após 2008. Ele vai pedir o café ou o cacau que não foi utilizado mão de obra escrava ou mão de obra infantil. Então, ou seja, tem toda essa determinação do mercado consumidor. Então, o mercado consumidor regula isso quase que automaticamente. Então, isso já vem sendo feito e a gente sentiu uma retração inicial, janeiro, fevereiro, mas agora em março a gente já vê uma retomada dos produtores já pensando em fazer silo, em fazer investimentos. O interior do Amazonas aqui é uma característica diferente, é uma característica de pequenos produtores. Então, esses pequenos produtores, o banco já começou a fazer um trabalho com esses pequenos produtores. Amanhã, por exemplo, a gente já vai estar em Brasília, fazendo e buscando um convênio com a FUNAI, por exemplo, para a gente trabalhar o crédito produtivo para os indígenas. Ou seja, a gente tem que incluir essa população não só no sistema financeiro, mas também no sistema de crédito. Né? Por quê? Porque é uma população hoje que quer participar da economia. E essa decisão fica por eles. Né? Não é o banco e nem o governo que vai determinar, é sim um conjunto da questão cultural indígena que vai decidir, olha, nós queremos participar, nós queremos fazer parte, aí o banco entra com o processo em parceria com a FUNAI. Essa é a intenção nossa do banco nessa atuação com esse público. Excelente. Bem, a nossa conversa está muito boa, só que o tempo corre rápido. Eu queria fazer uma pergunta para a gente ir para os nossos encerramentos. Quais são os principais desafios do ano para os agentes, principalmente a questão do Banco da Amazônia? Aí? Acho que o principal desafio para os bancos esse ano, né, é justamente, acho que a gente teve um sobressalto muito grande em relação à questão comercial, casos aí Americanas, Marisa e outros casos maiores, Oi retomando uma recuperação judicial. Isso cria na parte de crédito dos bancos um freio um pouco mais ajustado, mas eu acho que isso aí ele vai passando aos poucos. Deve ter um crescimento menor esse primeiro semestre do que o esperado no mercado financeiro. E no segundo semestre eu acredito que volta a um crescimento mais acelerado do crédito. Até porque nós estamos também num período de juros um pouco mais alavancados, né? Nós estamos com o juro básico da economia mais elevado, sim, em razão de uma série de questões definidas pelo próprio Banco Central. O governo está questionando, está tendo esses debates, mas a gente entende que é algo que vai começar a ter uma descendência um pouco mais longa, né? Mas é necessária essa baixa um pouco mais longa até para fazer o controle inflacionário, né? O controle inflacionário, porque a inflação ela é muito mais prejudicial do que os juros altos, tá? Olhando aí, colocando um peso na balança, a inflação, principalmente para a categoria pobre, para as pessoas mais pobres, mais carentes, são muito mais prejudicial do que um juro mais elevado. Então, a tendência aqui é que no primeiro semestre seja um primeiro semestre um pouco mais devagar, mas no segundo semestre isso se acelere mais, isso ajude até mais a Zona Franca de Manaus, que é sempre muito dependente do consumo, né, do consumo do restante do país. Então a tendência aí é que o consumo no restante do país se acelere mais no segundo semestre, até pelas medidas que o próprio governo vem anunciando a tomar aí. Então a nossa expectativa é muito nesse sentido. Legal. O presidente já deixou claro que não vai faltar dinheiro, tem outros fundos, né, para entrar. Ontem nós estávamos no Corecon falando sobre isso, a preocupação de alguns consultores é justamente essa, o FNO vai acabar, vamos correr, tem que ir atrás de cliente, chega em julho, não vai ter mais dinheiro, então vai ter outros fundos para complementar isso. Esses outros fundos eles vão entrar quando estiver já no final do FNO ou vai ter uma composição? Não, já vamos fazer uma composição desde já, né? Então, principalmente na atividade do agronegócio, né? Principalmente para os médios e para os grandes produtores, que é principalmente tomada aqui em Rondônia, no Tocantins e no Pará, em Roraima, a gente já está mixando recursos, né? Está ofertando o mix, né? Não quer dizer que ele é obrigado a tomar isso, ele toma se quiser, ele pode tomar só o FNO, mas obviamente
Se eu tenho um limite de crédito com esse cliente de 20 milhões de reais, eu vou falar, olha, você tem aqui 10 milhões garantidos de FNO, mas você pode tomar mais 10 de LCA, por exemplo, letra de crédito agropecuário. Então isso já está na prática. Já está na prática, já está nas metas, inclusive, dos nossos gestores, para justamente você direcionar esses créditos para um crédito de infraestrutura importante, para um mini pequeno produtor, porque mini pequeno produtor, mini pequeno empresário, não, é oferta 100% FNO. Olha, aqui é FNO. O médio e o grande não, a gente vai atuar justamente no mix, no médio e no grande. Justamente porque ele pode pagar uma taxa de juros mixada mais alta do que esse micro e pequeno. Legal. Então eu gostaria aqui de agradecer a presença do presidente, que conseguiu uma vaga na agenda. Esse programa ele está sendo transmitido nas redes sociais do Corecon Amazonas e também de todos os Corecons do Norte. Então você que nos acompanha, eu espero que você tenha ficado mais tranquilo sobre essa questão dos recursos do FNO. O presidente deixou bem claro para a gente. Valdeci, suas considerações finais. Não, e a gente, os economistas, né, para nós são grande parceiros. A gente, inclusive, quer ampliar essas parcerias. Estamos estudando uma forma dos economistas atuarem, inclusive, como prospectadores de limite de crédito, né? Porque hoje ele faz basicamente o projeto. Sim. Só o projeto. E aí ele pode fazer a parte de prospecção, né? De levar o FNO, de levar o Banco da Amazônia como se fosse um braço do banco, um braço externo, e falar assim, ó, vou aprovar tanto os limites de crédito que eu aprovar, eu recebo lá um percentual, é uma outra vertente que a gente está estudando. A gente já faz isso com os engenheiros agrônomos, né? É mesmo? A gente já faz isso lá Ciúme dos engenheiros agora, hein? Já faz isso com os projetos, os limites rurais, né? Porque o limite rural ele depende daquela vistoria de campo, da definição de receita que o técnico de campo faz. Então a gente pode fazer um modelo semelhante para a atividade urbana, para a atividade em que o economista entraria na parte comercial, industrial, serviço, turismo, infraestrutura, né? Então seria bem interessante, porque seria mais um braço do Banco da Amazônia, além da parte de repasse de recursos que a gente já vem fazendo, e a gente já tem repassado agora para as cooperativas. Então seria mais uma adicional aí para buscar meios de chegar a esse recurso. Excelente. Gostaria então de agradecer. E você que está nos acompanhando, eu espero que você compartilhe esse vídeo aí na sua cidade, no seu município, porque é muito importante nós termos aí notícias vindo diretamente do presidente para a gente saber como é que vai se comportar o FNO em 2023, já que essa era a maior preocupação que chegava com a gente lá no Corecon. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço e um grande abraço a todos os economistas, a todo o estado do Amazonas, que a gente gosta bastante. Até o próximo evento. Tchau, tchau.